Tá. O som está saindo bem aí? Estão me ouvindo bem? Mais? Ah, tá. Ok. Então, dando início mais uma vez, boa tarde a todos os professores, a todos, todas, todes. Estamos aqui, né, na segunda parte do nosso seminário, que está completando 10 anos. Me sinto uma grande honra estar fazendo parte, não só assistindo, como das outras vezes, como agora mediando, né, uma mesa aqui no seminário. Os professores que não tiveram a oportunidade de estar no primeiro, que foi pela manhã, né, foi explicado o conceito desse seminário, né, que estava aqui, deixa eu olhar de novo, o conceito de Quindese, né, que tem a ver com acolhida, acolhimento, ancestralidade, toda a questão, né, é um termo banto, né, de origem africana, como todos sabem. A gente tem essa escola aqui como uma referência a essas práticas, essa política, né, uma direção que está o tempo todo integralizando, né, as questões da africanidade, da negritude, nas relações político-pedagógicas da escola. Então, por isso, né, foi adotado esse conceito para esse 10º seminário. Né? Então, eu acredito, né, que as mesas de hoje à tarde, elas vão se relacionar com a mesa da manhã, né, que propôs uma outra escola, que foi no conceito, né, de estarmos à procura de uma outra escola, no sentido de entender que essa escola que a gente é a mesma escola, a escola de sempre, e o professor nos trouxe uma provocação, como o Sérgio bem colocou, né, de procurar uma outra escola, fazer uma outra escola, né, na fala, na observação dos alunos. E a mesa de hoje, ela vai, né, de agora à tarde, ela vai meio que coadunar, ela vai juntar, porque a gente tem duas professoras doutoras que vão estar trabalhando, que trabalham com a questão da linguagem e novas linguagens na aprendizagem. E eu acho que, de certa forma, isso vai corroborar com o que a gente trabalhou e ouviu pela manhã. Né? A professora Ana Paula Alves vai falar sobre o impacto das diversas linguagens na aprendizagem, e a professora Fátima de Menezes vai falar dos jovens e a construção de saber nos meios populares. Não só, acredito que não só a gente vou junto com os colegas conhecer o trabalho a partir da fala de vocês, mas acredito que não só vai haver uma sinergia entre o que foi apresentado pela manhã, como na própria fala das duas doutoras, né, hoje à tarde. Então, sintam-se à vontade, sejam bem-vindas ao CIEP 175. Eu não sei se vocês já estiveram aqui em outras oportunidades, eu não... sabe que cabeça de professor, é muito aluno, muita coisa, e aí a gente, mais uma vez, sejam bem-vindas. E a gente pretende fazer uma fala, já, assim, acho que a gente pode tentar fazer. A Ana Paula fala, depois a Fátima, e depois a gente abre para o debate, para a discussão, ou vocês querem fazer e o debate... Da Fátima falar e eu falar, não sei o que fica melhor. Por mim também. Tudo bem? Então, pode ser a Ana Paula, depois a Fátima, e a gente abre para o debate. Tá ok? Olá, boa tarde. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. Obrigada pela mediação, Anderson. Muito bom estar aqui com você, Fátima. Eu agradeço muito o convite. Não é a primeira vez que eu venho ao CIEP 175.
de muitas maneiras, o meu grupo de pesquisa, né, por meio do professor Sérgio, né, acabou se aproximando do CIEP, já tem praticamente 5 anos, desde 2017, né, com uma pausa agora na pandemia, e eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouco com vocês das minhas andanças, né. A minha fala é sobre as novas linguagens nos processos de aprendizagem. Eu acho que eu começo falando e me apresentando um pouco e dizendo como é que eu chego a pensar, a trabalhar com essas novas linguagens. E eu deixo aqui com vocês, né? Esse é o meu estudo de caso, minha vida, né? Que eu vou apresentar ao final, que é o Museu Afrodigital Rio de Janeiro. Mas, bom, eu sou uma cientista social, e como cientista social eu digo que eu tenho uma dupla formação, né? Eu saio com habilitação para trabalhar com sociologia e com antropologia, e durante muito tempo eu trabalhei com 2 temas completamente diferentes, né. Primeiro eu trabalhei 16 anos com violência urbana e, ao mesmo tempo, eu trabalhava numa pesquisa como voluntária com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Essas 2 pesquisas elas trouxeram expertises muito diferentes, porque enquanto uma, né, trabalhando com violência urbana, todo o registro e toda a metodologia de pesquisa que eu utilizava, ela era trazida a partir das conversas, das entrevistas, sempre gravadas, mas muitas das vezes não gravadas para não deixar registro, utilizando muito diário de campo, que é uma tecnologia ancestral da antropologia, né? A gente usa muito caderno de campo, muito diário de campo. Enquanto, né, com os movimentos com o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, onde eu fiz pesquisa, em Campos dos Goitacazes, era o contrário, né? Eu precisava ter praticamente tudo documentado, porque eu precisava pensar as questões relacionadas à política pública e principalmente o desenvolvimento dos assentamentos. E nesse contexto, né, o desenvolvimento do assentamento eu fotografava. Então eu costumo dizer que nessa questão da linguagem eu tenho uma dupla entrada, que é pensar metodologicamente imagens, principalmente imagens fotográficas. Então eu registro fotograficamente meus movimentos de pesquisa, né? Começou com o MST, mas depois eu acabei trabalhando com escolas de sambas mirins, e hoje eu registro cidades e transformações urbanas, assim como nos últimos 10 anos eu tenho trabalhado com cinema especificamente. Eu estou falando um pouco disso porque todas as vezes que a gente pensa num trabalho com imagem, né, o senso comum ou vai pensar as imagens como um processo artístico, ou vai pensar as imagens dentro de sala de aula como algo ilustrativo, né? Todas as vezes que a gente pensa em imagem e a escrita em imagem, a gente pensa a imagem como anexo, como algo que é para se pensar de uma forma ilustrativa. E quando a gente pensa também a construção de um currículo com imagens, principalmente imagens em movimento, e aí eu falo do cinema especificamente, o senso comum, e aí eu não estou falando necessariamente dentro de sala de aula, mas quando eu estudei, né, e até bem pouco tempo isso se dava de uma forma mais assertiva, pensar um curso dentro, né, do ensino fundamental, ou dedicar um tempo do ensino fundamental, do currículo do ensino fundamental, que a gente sabe que é tão apertado, ou mesmo do ensino superior, a trabalhar com filmes, é uma complicação. Primeiro, por conta das questões curriculares, segundo, porque muitas das vezes a gente entende que esses filmes, né, e essas imagens, elas são algo, se não menor, algo mais, de fato, como eu disse, ilustrativo. E, no entanto, uma das coisas que eu tenho estabelecido dentro de sala de aula, tanto para pensar currículo, quanto para pensar a própria forma, né, de trazer os trabalhos para a sala de aula, quanto a própria escrita dos estudantes, né, levando em consideração que eu tenho trabalhado com estudantes que têm muitas dificuldades, né, em estabelecer processos de escrita acadêmica, que essas imagens elas são fundamentais, inclusive no resgate das nossas próprias representações e memórias. E aqui eu estou falando especificamente do caso de imagens negras, né? E aí, quando eu estou falando de imagens negras, eu estou falando de imagens das populações negras. Nesse contexto, pensar as imagens das populações negras
e as novas linguagens que essas imagens trazem significa muita coisa, né? Especificamente. Primeiro, eu acho que é importante dar conta de que essas imagens elas estão em todos os lugares, né? Então, muitas das vezes as pessoas dizem que não tem informação em imagem, mas essas imagens elas dormem e acordam conosco. Então, de muitas maneiras, elas nos informam e elas nos formam. Né? A gente pode ver por aí, eu estou falando de imagens das populações negras, mas a gente pode pensar nas guerras midiáticas a partir de processos políticos, de processos eleitorais. Né? Eu não estou trazendo nenhuma questão aqui que seja desconhecida da gente. Né? A gente fala que a gente não entende imagem, mas o tempo inteiro essas imagens elas estão dizendo coisas. Né? Desde o café da manhã, quando a gente vai tomar assistindo, né, o jornal, passando pelos programas dedicados a um público mais feminino, onde a gente vai aprender sobre papéis de gênero, novos ofícios, questões morais, passando por uma programação toda que é pensada em TVs abertas para construções de discurso, né? Discursos de segurança e de insegurança, discursos territoriais, discursos relacionados às questões de gênero, sexualidade, nada que não faça parte do nosso cotidiano escolar ou do nosso cotidiano dentro de sala de aula. Então, quando os nossos estudantes falam, eu não tenho formação em imagem, eu falei, não só vocês, como a família de vocês sempre tem formação em imagem, porque o tempo inteiro essas imagens elas nos formam e nos informam. Né? E essas imagens que eu estou trabalhando, né, que são imagens, no caso aqui específico desse exemplo das TVs abertas, elas também, né, geram outros discursos. Né? Quando eu falo das imagens das populações negras e eu parto desse princípio, eu estou partindo do ponto de que, muitas das vezes, nossas famílias elas têm poucas memórias que não sejam memórias orais, poucas memórias imagéticas, poucas memórias documentais. Né? Assim como também no cinema, muitas das vezes, né, a gente vê, tanto no cinema quanto em programas que estão nas TVs abertas e nos streamings, países que não são os nossos, pelos processos de representatividade. Né? É como se nós morássemos eternamente em países que não condizessem com especificamente a nossa composição social e racial. E quando a gente pensa nessas novas aprendizagens, eu estou falando não apenas de uma leitura dessas imagens, porque a gente pode pensar assim na aprendizagem, né, a partir da leitura das imagens, desde da educação infantil, né, passando pelas várias séries do ensino básico, mas pela própria apropriação do que essas imagens são e da forma como a gente pensa e produz memória e produz as nossas próprias imagens. Né? Tem um filme que eu gosto muito, é um filme que ele está aberto, é possível de se assistir. É um filme chamado Travessia, da Safira Moreira. É um filme de aproximadamente 6 minutos. E, nesse filme, a Safira ela pega uma foto que a gente vai chamar, em ciências sociais, de uma imagem órfã. O que é uma imagem órfã? Aquelas imagens que a gente não sabe muito bem como elas saem dos álbuns de família, dos fundos dos guarda-roupas, e elas vão parar em shopping chão, em feiras de antiguidade, a gente não sabe quem são essas pessoas, né? Mas essas fotos elas estão lá, então elas são fotos órfãs porque elas não estão localizadas num processo de acervo. E a Safira pega essa foto de uma mulher negra, jovem, com um bebê branco no colo, e ela trabalha durante esses 4 minutos com essa imagem, né? Utilizando quais linguagens? Uma foto órfã, que é uma foto de arquivo, utilizando um poema de Conceição Evaristo, utilizando uma música de Maíra Andrade. Então, ela pega, né, 3 exemplos, que é uma foto de uma mulher negra, uma poesia de uma grande escritora negra e uma música de uma grande musicista, né, afrodiaspórica, Maíra Andrade de Cabo Verde, para trabalhar com a ausência das imagens negras, porque a gente descobre que essa mulher não tem nome, essa mulher ela é uma babá, e a gente só sabe que ela é uma babá porque no verso a criança de menos de 1 ano está nominada. É o Tarcisinho, que está no colo da sua babá, que não tem nome. Então, essa mulher negra não tem nome. Né?
mas o Tarcisinho tem, e isso diz muito a respeito dessa composição dessa racialidade. E o filme da Safira, eu não vou dar spoiler, né? É uma opção não trazer o filme da Safira para que vocês busquem. O filme da Safira vai trabalhar justamente com esse ponto de virada, que é a gente entender que as nossas imagens, elas nem sempre elas estão disponíveis. Muitas famílias negras, sim, têm suas próprias imagens, seus próprios álbuns, seus próprios acervos documentais, mas muitas famílias, não só negras como pobres, também não têm, de classes populares não têm, porque a imagem ela custa, né? E se a gente for pensar nas décadas anteriores, uma câmera fotográfica, acesso a filme, acesso à revelação, tudo isso era muito caro, mas, né, de quais maneiras a gente também pode criar memórias para o futuro? Né? E como que essas memórias para o futuro, elas informam processos de aprendizagem. Eu fiz essa introdução, né, justamente para falar de como que essas várias linguagens elas têm sido apropriadas por um programa de extensão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro que eu coordeno. O programa de extensão é o Museu Afrodigital Rio de Janeiro. Ele faz parte de uma rede de museus universitários, todos afrodigitais, todos pensando em populações negras, localizadas em cada estado. Então, nós somos uma rede, né, da qual o Rio de Janeiro faz parte, mas também faz parte Bahia, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Já fizemos parte também nessa rede Mato Grosso. E a gente tem colegas no exterior. E, basicamente, o que a gente tem pensado é não apenas imagens que são de pesquisa, mas imagens também, né, outras que são possíveis de serem acolhidas pelo Museu Afrodigital a partir de um processo chamado, né, de reparação digital, reparação racial e digital. Quando a gente pensa, e aí eu já estou finalizando a minha fala, né, para deixar a questão para as mais perguntas, quando a gente pensa o processo relacionado à reparação, vocês já ouviram falar no conceito de reparação? Ou vocês estão, né, íntimos do processo de reparação? Reparação tem sido utilizado justamente para pensar países, né, que foram escravizados, né, pensar a memória e a história e o que de cultura, né, nos foi esfoliada em países que foram escravizados, né, em lugares que tiveram a sua cultura e sua arte espoliadas, né, em processos coloniais. Então, a ideia de pensar a reparação digital é muito no sentido de pensar imagens que existem no passado para serem inseridas no museu, mas também de pensar, né, nesse processo como que a gente cria imagens para o futuro e imagens que vão ser utilizadas, né, em processos de ensino-aprendizagem. Aqui eu apresento para vocês o site do museu, talvez seja a última vez que vocês vejam o site desse jeito. A gente vai inaugurar o novo Museu Afrodigital, espero, torço para que isso aconteça em 2 semanas, né? E o que a gente tem apresentado no museu são exposições, acervos e vídeos, que são feitos desde processos educativos, feitos desde sala de aula, com os nossos estudantes, mas também acolhidos a partir de outros processos de pesquisa. Então, nessa formatação última do museu, a gente tem, por exemplo, um vídeo que se chama A Lenda da Criação do Mundo e dos Orixás, que é um vídeo de 15 minutos feito em stop motion, né, com bonequinhas Abayomi, que foi um processo de 2 anos, onde a gente acabou trabalhando com estudantes do curso de pedagogia da UERJ para pensar a história dos orixás de uma forma sociológica, né, de que maneira a gente pensa a mitologia dos orixás e a sociologia dos orixás para que informem uma cultura afro-brasileira. Então, nesse processo, a gente acabou trabalhando com bolsistas de pesquisa e bolsistas de extensão, lendo, pesquisando dança, pesquisando movimento corporal dos orixás, pesquisando fotografia, pesquisando linguagem fotográfica, pesquisando linguagem de edição em vídeo para que esses vídeos pudessem, né, ser apresentados.
e esse vídeo, né, ele foi lançado há 10 anos atrás, e ele acaba sendo um sucesso, menos em escolas e muito mais em comunidades de terreiro, que é também legal da gente pensar outros processos de ensino-aprendizagem, né, para fora das escolas, e como que a gente acaba por combater processos de racismo religioso. A gente também tem, nessa formatação última do museu, vocês depois poderiam olhar, todo o trabalho feito pelos nossos colegas do Colégio de Aplicação, que culmina na Semana, né, da Consciência Negra, com um evento sobre Lélia Gonzalez, Semana da Consciência Negra Lélia Gonzalez. Então, todos esses trabalhos que foram feitos, né, por diversas séries do Colégio de Aplicação, a gente acaba montando uma exposição para ter a memória, né, desse evento no site do museu, assim como também, nesse processo dessas novas linguagens, durante alguns anos, a professora Maria Alice Rezende Gonçalves e eu demos oficinas fotográficas para estudantes para pensar as festas religiosas do Rio de Janeiro e, a partir daí, montarmos exposições. Essas imagens originadas, elas ficam estáticas no museu? Não, né? Esses são só alguns dos exemplos que eu estou trazendo para vocês, mas a ideia, por exemplo, é que, quando a gente trabalha com a questão da reparação digital, e a gente, que também é uma outra linha do museu, a gente faz parcerias com a Biblioteca Nacional, com o Arquivo Nacional, e vai escanear imagens de artistas, de viajantes, que essas imagens elas possam ser utilizadas em sala de aula, em materiais didáticos, para discutir não só a construção da cidade do Rio de Janeiro, da região metropolitana do Rio de Janeiro, mas como esses processos coloniais eram violentos e como essas imagens, que se leem como documentais, elas não necessariamente são documentais, elas são produzidas e comissionadas a partir, né, de determinados propositores dessas imagens para a construção do que se pensa como Brasil, do que se pensa como Rio de Janeiro. Então, eu deixo aqui o exemplo, eu acho que eu já falei 20, 25 minutos, mais ou menos, não é isso? Para a gente pensar como essas novas linguagens elas podem ser apropriadas, e mais do que isso, né, como elas, na realidade, elas formam um certo ciclo de desenvolvimento dentro de sala de aula que passa pela produção dessas imagens, pela circulação dessas imagens, por fazer com que essas imagens sejam exibidas, mas também como que nós, professores, os nossos estudantes, eles leem essas imagens pensando não só como que essas imagens elas estão longe de serem inocentes, mas como elas também nos formam politicamente. Eu fico por aqui, né, e me coloco à disposição para conversar, enfim, para a gente trocar mais. Muito obrigada. Agora a gente tem a fala da professora Fátima, né, que eu acho que acordamos para poder fazer as inscrições ao final e os cruzamentos. Boa tarde. Tem PowerPoint. Boa tarde. Boa tarde. Acho que não está ligado, não. Bem que eu estou tentando. Gente, boa tarde. Tá? É um prazer estar aqui nessa tarde. Assim, agradeço, né? Fiquei bem feliz com o convite, né, do professor Nelson. Eu já conhecia o CIEP 175, já vim aqui, tem bastante. Eu não sou muito boa de cronologia, não, tá? Mas eu sei que já tem um tempinho, embora no início ele tenha, na apresentação, dito, né, que meu vínculo com a FAETEC no momento, mas eu fui SEDUC por mais de 25 anos como regente, numa escola aqui bem perto, no bairro de Coelho da Rocha, né? Cheguei a me aposentar na época. Depois, para acomodar minha vida funcional, eu desaposentei. O termo é esse, podia na época, né?
E aí, hoje, estou na supervisão, né, numa unidade da Rede Faetec, em Mesquita, né, porque bem pertinho. Tenho uma outra matrícula também na inspeção, mas no outro formato, no município de São João. Sou moradora daqui também, né? Então, para mim, aqui tudo é muito familiar. E aí, quando eu cheguei, e a Ana Paula logo em seguida, foi também uma grata surpresa saber que ela é do mesmo departamento da minha orientadora no doutorado, né? A gente foi trocando umas figurinhas iniciais. E aí, o que eu trago, né, nessa tarde, é uma contribuição, né, com uma abordagem pedagógica fundamentada nas ideias de Charlot. Tá? Eu sei que de manhã, quando eu cheguei, já estava acho que bem no finalzinho. Vocês estavam tendo uma outra mesa, estavam finalizando uma mesa. E como eu venho da Escola de Formação de Professores, da pedagogia, do mestrado e do doutorado em educação, né? E durante esse pouco tempinho aí, que eu acho que já deve estar com uns 40 anos, né? Desde a conclusão lá do curso de formação de professores, eu mesmo em todas as minhas andanças, eu nunca consegui sair da escola básica. Eu não sei se é por destino, eu não sei se é por acaso, né? Meu próprio trabalho no mestrado, eu investiguei possíveis interlocuções da escola de ensino médio com o mundo do trabalho. E aí, meu foco de pesquisa foi uma escola pública aqui em São João de Meriti, né, uma escola de ensino médio. E quando chegou no doutorado, embora eu não tenha conseguido dar sequência ao meu trabalho, né, acho que isso acontece com muitos, né, essas questões de linha de pesquisa, credenciada, não é o grande interesse do momento, eu mesmo assim, eu consegui um viés com a minha orientadora para trabalhar a questão da gestão, investigar, associada às TICs, na época, com escolas que tinham se inscrito e tinham sido premiadas o prêmio de gestão escolar, né? Mesmo reconhecendo todos os limites, né, os organismos que eles eram os balizadores, os financiadores, né, desse prêmio na época. Mas quando eu cheguei, que aí eu tive que escolher algumas escolas, né, para fazer a minha investigação, e quando eu cheguei numa escola, num bairro, num município chamado Gurupi, lá em Tocantins, quando eu fui para o Mato Grosso do Sul, para uma outra escola, e quando eu cheguei depois, numa escola na zona rural de Pernambuco, que era tão longe, que era quase Paraíba, eu vi que era escola, né? Com os mesmos dilemas, com os mesmos conflitos, com as mesmas lutas, com a mesma busca. E quando eu estava lá embaixo, assistindo há pouco a exposição, a apresentação, tinha uma professora perto de mim que, no finalzinho, eu falei para ela assim, aqui estão os mais danados? Aí ela brincou, falou assim, alguns sim, outros não, uns calados, né? Porque quando a gente não está distante disso, a gente vai identificando pelas carinhas, né? Eles são potentes, eles são desafiadores. E aí a gente fica refletindo a todo momento que escola é essa, né? Principalmente quando a gente está dentro de sala de aula, como eu estive por muitos anos na escola pública. Como fazer a diferença, né? Como repensar, como que estamos muitas vezes distantes, né? Mas a própria iniciativa do 175, esse auditório com seus profissionais, a gente vê que o nosso discurso não é em vão, né? Quando eu cheguei lá na zona rural, como eu comentei a vocês, que para chegar não tinha nem um ônibus, tinha um ônibus que levava os alunos, tinha um mototáxi e tinha as caronas. No primeiro dia eu consegui uma carona, depois lá fui eu no mototáxi, né? Que eu vi um trabalho tão vivo, com dificuldades, né? Escola estadual, né?
a gente tem pequenas diferenças. E aí, quando a gente começa, né, a ler um pouquinho, a estudar um pouquinho, e a gente faz uma reflexão sobre os saberes, as ideias de Charlot, que eu senti não ter conseguido chegar mais cedo, até, né, para acompanhar mais, a gente vê que tem muita coisa bacana a fazer. Desafiadora, sim, mas que é possível, tá? Bom, por essa mesa, ela ter sido, né, a gente está compartilhando, eu tinha feito, né, uma parte de contextualização, tá? Que eu vou passar, não tem necessidade, né? Vocês vão ver, eu vou passar bem curtinha, e aí eu vou me deter realmente nessa relação, né, de construção de saber por esses jovens à luz das contribuições de Charlot, ok? Tinha feito uma configuração socioescolar, né, caminhando lá, só fiz um recorte temporal, né, desde a década de 50, até para posicionar essa questão de escola, né, porque nós não somos soltos, a escola não é neutra, de forma nenhuma, e nós sabemos disso. Quando que a contradição ela começa a entrar para a escola, né? E ser contraditório enriquece, né? Estimula. Né? As décadas de 80 e 90, muito marcadas, né, pela entrada das ideias neoliberais. E as consequências, né, para nós, professores. E aí, desse item, eu só quero fazer um destaque, né? Essa transformação, que eu considero que ela ainda esteja em curso, né, do professor, que até então ele era, toda a sua prática, ela era muito planejada, né? Tinham documentos oficiais, e de uma hora para outra, vamos assim dizer, ele se vê membro de um projeto político-pedagógico, sem ter sido efetivamente preparado para tal, né? E eu vejo que até hoje, tanto nos locais que eu trabalho, quanto em conversas com colegas no ensino superior, muitas vezes ainda é visto como um documento que alguém faz, que está em algum lugar na escola, mas que não se sabe para quê, nem por quê, e ninguém fez, né? E aí eu quero chamar assim, a atenção, né, que quando eu cheguei nessa escola, que, aliás, nunca foi tão fácil fazer pesquisa em escola pública, porque todas essas negociações que eu fiz na época, em escolas muito distantes geográficas, só a do Mato Grosso ela era municipal, tanto a de Tocantins quanto a de Pernambuco, elas eram estaduais. E a conversa, a negociação, a combinação, fui eu, na época, pesquisadora, e a gestão. Ninguém me mandou fazer protocolar ofício para a Secretaria de Educação, a coisa foi muito tranquila. E eu cheguei nessa escola, lá bem cedinho, 7h pouca, eu e minha carona lá, consegui. Em Pernambuco, o turno estava entrando, me apresentei para o gestor, que ainda é o mesmo. E eu fico tão feliz quando isso acontece, porque assim, lá existe todo um trabalho, um trabalho muito pensado, negociado, discutido, e que ele tem conseguido dar conta com toda a equipe. E quando eu cheguei lá, ele falou, olha, me apresentou em todas as salas, né? Aquela coisa das crianças, quando a gente chega e diz que é do Rio de Janeiro, eles associam logo à praia, e eu, moradora de São João de Meriti, como eu estava distante da praia, né? Porque, embora trabalhando, eu também resido aqui, tá? Então, eu tinha que explicar em toda sala que eu entrava, não, eu estou distante, não é tão perto e tal. E aí, com muita tranquilidade, depois do almoço, ele virou para mim e falou assim, olha, pesquisadora,
eu já tinha uma consulta médica marcada. Tá? Me abriu um armário de aço no gabinete e falou assim: olha, o que você precisar de documental da Tomé Francisco está aqui. Sinta-se à vontade. O que você precisar de caminhadas a mais, sinta-se à vontade também, tá? Qualquer dúvida, você chama alguém da secretaria. E amanhã nós estamos aqui de novo. Ok. E aí fui eu lá investigar o armário. Ele colocou à vista e tinha logo uma pastinha PPP, que era um documento nada de ser volumoso, tá? Mas quando eu comecei a ler, eu comecei a enxergar, e fiquei lá uma semana, né, os cantinhos da escola, a maneira de agir. Comecei a ver alguns materiais que eles tinham a nível de filmes, de vídeos que eles disponibilizaram, né? Então, assim, eu acho que PPP é algo que, assim, quando ele é realmente construído com a participação, ele deixa muito claro que escola é que nós temos, tá? Agora, é claro que as dificuldades para essa construção são muito grandes, né? E, às vezes, a gente vai só no foco do aluno, na dificuldade do aluno, a dificuldade do aluno. E as nossas dificuldades? Né? Eu acho que também é algo que não pode passar assim à deriva. Então, eu queria só destacar isso. O quanto, com certeza, é até hoje, eu acho que perdura até os nossos dias, né? Essa questão do professor, muitas vezes, deixar de ser coparticipante para ser um sujeito atuante realmente na escrita dessa escola, e como eu peguei o finalzinho da manhã dessa nova escola, né? Bom, e aí o jovem escolhe o saber, né? O jovem é aquele lá da apresentação circense, é aquele desafiador, muitas vezes, é aquele, às vezes, muito quietinho, né? É aquele que muitas vezes está aqui, mas na grande verdade não está, né? E como realmente fazer essa construção de saber, né? E aí, Charlot, ele traz muitas contribuições para essa discussão, né? Uma diz que o fracasso é o aluno que não estuda, ok, mas fracassa também o aluno que desenvolve na escola uma atividade ou outra, que não aquela que caracteriza a escola, né? Isto é, como que essas atividades estão sendo pensadas e trabalhadas na escola, né? E ele ainda vai mais longe, que eu nem coloquei ali. Ele diz que muitas vezes o aluno fracassa e ele está só na escola. Ele fez uma matrícula que ele chama quase que de automática, né? Vamos supor, vocês aqui, a rede estadual, ela não tem mais os anos iniciais. Vocês recebem alunos, com certeza, do sistema municipal, né? E no ensino médio, chega esse aluno, ele tem uma matrícula certa, ele está aqui, mas, por muitas vezes, mesmo estando aqui, como ele não faz nenhuma atividade que caracterize essa escola, ele também fracassa, né? Então, ele desmistifica essa questão do fracasso só por um mau rendimento, por um rendimento que não é satisfatório, né? Que não atingiu os mínimos previstos. Faz também uma ruptura com a sociologia da reprodução e da vitimização, né? E Charlot contribui dizendo, né, que jovens com as mesmas condições de existência, do mesmo grupo, tá? E atuante nas mesmas relações sociais, nem sempre não estabelece as mesmas relações com o saber, né? Então, com certeza, né, estando vamos dizer assim, numa escola estadual, numa escola num bairro bastante periférico, né?
as percepções são diferentes. Então, ele já traz essa ruptura nos estudos dele. E aí, essa abordagem, né, de atividade, ela vai se inscrever perfeitamente na tradição marxista. Por quê? Né? O marxismo é uma teoria de luta de classes. Então, é de atividade do conflito. E aí nós estamos falando tanto de atividade, né? Mas o que a gente quer dizer com atividade realmente? Antes disso, né? E aí ele coloca que o ser humano ocupa uma posição no mundo, mas a partir dessa posição ele tem uma atividade sobre o mundo. A atividade do aluno na sala e fora dela é tão importante quanto a sua categoria social ou sexual, para se entender o que está acontecendo na escola. Né? As questões elas são interligadas, elas não estão soltas. E aí, de onde vem o conceito de atividade que Charlot utiliza? Né? Ele busca em Alex Leontiev esse conceito de atividade, que é uma série de ações e operações com um motivo e um objetivo. Por que faço isso? É o motivo. Para que eu faço? É o objetivo. Como atingir esse objetivo? Realizando ações que requerem operações. E aí o sentido da atividade, né, segundo Leontiev, depende da relação entre motivo e objetivo. Tá? Quando ambos coincidem, nós temos uma atividade. Tá? Se não, é apenas uma ação. Tá? Então, o que pode parecer muito simples, quando a gente coloca essas questões, parece até formulação, muitas vezes, de planejamento de turma. Né? Por que eu faço, para que eu faço e como atingir. Né? Só que o sentido ele é muito mais profundo do que a gente possa, né, perceber. Isso. E aí, uma equação pedagógica. Atividade, né, sentido e prazer. Se nós conseguirmos, no nosso dia a dia, né, na nossa prática, construir atividades, tá? Mobilizar, tá? E aí ele faz uma abordagem bastante interessante, porque a gente escuta muito falar de motivar, né? Mas motivar é externo. Quando a gente mobiliza, a gente busca, a gente acompanha a mobilização dos alunos em determinada atividade, a gente consegue perceber, né, se eles dão sentido. E é claro que a gente só consegue fazer isso, atingir se for movido pelo prazer. Né? Então, são os termos de uma equação para a gente conseguir dar conta dessa construção de saber. E aí, quando a gente fala em escola, todos nós vimos, com certeza, por mais jovem que vocês sejam, a escola ela ser palco de muitas situações, de muitas abordagens curriculares. Né? Às vezes, alguns professores a gente ficam até muito irritados, mas quanto ao modismo, não se resolve o problema central da escola. Né? Quantas tendências pedagógicas, de repente, são apresentadas à escola? Né? Com certeza, nós vimos muitas por esses anos. Né? Só que a escola ela é um local de uma particularidade ímpar. Tá? É um lugar onde o mundo é tratado como objeto, né? Um objeto de conhecimento, um objeto de pensamento,
e não como ambiente, lugar de vivência. Quando eu falo lugar de vivência, em momento nenhum eu estou dizendo que não deva ser lugar de boa convivência. Tá? Mas a abordagem que tem que ser trabalhada dentro da escola é uma abordagem onde se consiga controlar a relação entre o objeto de pensamento e os referentes que o aluno tem no seu meio de vida. Tá? E introduzir o aluno nos universos intelectuais, constituído por objetos cujo sentido não decorre de uma relação com o mundo vivenciado. E é esse justamente o problema da pedagogia escolar, o problema da nossa prática, né? Muitas vezes nós já ouvimos que a gente deve trazer o ambiente do aluno para a sala de aula, tá? Mas ao trazer, vamos dizer, esse ambiente, sem se pensar numa atividade para dar conta, né, dos saberes instituídos, ao invés de ajudar, nós estamos talvez a gente atrapalhe, né? Porque é importante que o aluno ele consiga se distanciar e tornar objetivo ele entender que as aprendizagens que ele vai ter no interior da escola, né, elas são diferentes das vivências que ele tem no seu universo mais próximo, no seu lar, na sua comunidade. Tá? Então, assim, é essa especificidade que deve chamar a nossa atenção. E aí, como eu estava falando, esse processo de distanciação e objetivação, né, que eles são correlatos, é justamente se possibilitar ao aluno sair do mundo subjetivo das emoções, e como isso é difícil, dos sentimentos, da sua experiência vivenciada, e pôr o mundo como um objeto a ser pensado. E nessa hora, nesse momento, né, foi até bastante interessante, é imprescindível o uso da linguagem, né? Que a professora Ana Paula começou a falar, né, no primeiro momento. Então, é preciso, somente pela linguagem, vão existir objetos de pensamento e um sujeito racional para pensá-los. Só que essa questão de sistematizar, ela não é uma tarefa fácil, nem de longe, né? Nem acompanhar a mobilização para atividades realmente que reflitam, né, o papel da escola é fácil. Nesse momento que nós, de 2020, 2021, que nós passamos, nós fomos surpreendidos, né? E do dia 13 de março, no final do dia de 2020, que foi o dia do decreto do governador, né, que a partir da segunda-feira as escolas não estariam funcionando, e na unidade que eu trabalho da FATEC, eu sou supervisora justamente de um curso técnico de edificações. Então, quando você pensa o que você vai conseguir fazer de forma remota para profissionais, né, estarem em condições, né, de assumir o mercado no remoto, é muito complicado. E lá, nessa época, eu não estava mais na SEDUC, lá a orientação foi que nós trabalhássemos com trilhas de aprendizagem, que é muito complexo, que é bastante difícil, né? E aí, os professores foram montando, cada um nas suas disciplinas, essas trilhas de aprendizagem. Só que nós não conseguimos fechar o período letivo em 2020,
porque era um curso técnico e algumas disciplinas, obrigatoriamente, elas têm que ser dadas no presencial, né? E aí, não só a unidade que eu trabalho, mas as escolas técnicas também, nós avançamos para 2021 com a mesma etapa matriculada em 2020. E fomos até o final do primeiro semestre de 2021. E aí chegou uma hora que aqueles conteúdos trabalhados, né, dentro de cada campo de conhecimento, eles já estavam mais do que esgotados, né? O aluno estava esgotado, o professor estava esgotado, e aí eles propuseram uma trilha de sistematização, né? Gente, que desespero era, né? Conseguir sentar, acredito aqui que vocês façam, vocês já têm uma prática de muitos projetos, né, interdisciplinares. Como que a fala, né, como que as disciplinas dialogarem é complexo, respeitando os seus campos de conhecimento, tá? Então, sistematizar é, vamos dizer assim, a última etapa para a gente buscar realmente essa construção de saber, né, com os jovens, de acordo com as contribuições de Charlot. Bom, eu também não vou me alongar mais, tá? Vou agora deixar... Eu coloquei aqui a bibliografia dos materiais onde eu busquei, né? Como eu conversei no início, por eu ser da pedagogia, as minhas abordagens só podem se dar realmente no campo pedagógico, tá? Espero ter contribuído, e aí agora aguardo as proposições. Tá bom? Para as perguntas. Isso. Já tem um professor aqui. Essa forma de você enxergar através de outras lentes, né? E aí eu achei muito interessante quando a professora Fátima. A Fátima falou sobre essa estigmatização e a gente entende ali, né, o que é aquela objetificação, o que é o verificado, né, e a gente entendendo que a metodologia é uma metodologia, né, marxista, vamos ser claros, vamos ficar, né, e ela traz à luz essa reificação como objetificação que vai sendo trabalhada dentro dessa prática e vira sendo, né? Porque todas as vezes a gente fala reificar, acho que a coisa que vai ficar dura ali, cristalizada. Não. É uma outra visão da coisa, né? Ela é dialética, é tese, né? Antitese e síntese para ser, e vai trabalhando em torno disso. Eu vejo muito isso aqui nessa escola, né? Dessa construção, dessa reconstrução, dessa formação, desses professores que aqui estão já desde muito, um aprendendo com o outro, né, renovando, até os mais reacionários também estão dentro do... todo lugar tem. E uma outra coisa, uma outra questão... Se não for, não é verdadeiro, né? Sim. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que eu vi aquele filme do Marx e eu perguntei para o colega, é um filminho que tem eu acho que até na Netflix, né? Jovem Marx,
E ele traz uma questão que é fundamental. Ali você tem que, pelo menos, ter alguma definição do conceitual, senão eu fiquei enfadonho, né? E ele está vendo aqueles socialistas, né, da época e os anarquistas chamando um ou outro de irmão e tal. Aí ele fala, processo social não é assimilação e consenso só, não. Processo social é conflito. Então, eu acho a parte mais linda do filme, porque ele traz à tona justamente essa possibilidade de ver o mundo de outra forma. Aí, viajei aqui também na questão do Rui Mauro Maurini, na questão da Praxis, do Teotônio. Por quê? E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu também fiz doutorado lá no PPFH. E aí eu vou fazer uma pergunta, até para... Eu fiz o doutorado em torno de política. O PPFH é Política Pública e Formação Humana. Como eu estava trabalhando política local, eu acabei fazendo uma tese em cima a dissertação em cima de um político da Zona Oeste, que era o Grupo Triângulo, Miécimo da Silva, né? Fiz uma linha de tempo até chegar ao Miécimo. E no doutorado, o meu orientador chegou e falou, olha, essa linha aqui vai te levar, você sabe aonde, né? Aí eu falei, pô, não queria pegar isso, não queria trazer isso para mim, queria pensar de uma outra maneira. Mas não, acabou eu tendo que trabalhar com a questão da milícia, porque... E essa pergunta aí vai ser uma pergunta mesmo, para Ana Paula. Você participou do Diálogos Suburbanos? Chegou? Sim, eu lembrei. Eu não tenho, Nelson, eu te conheço do subúrbio, exatamente. Te conheço daqui e do subúrbio. E aí eu acho que era uma pergunta que eu já queria te fazer um tempo, que é como é que foi essa transição, é uma coisa minha mesmo, que eu estou querendo, essa transição da violência urbana para o simbólico, porque eu fiquei super... Teve uma época que eu adoeci justamente trabalhando com... e vendo os meus alunos morrendo por causa da milícia, em confronto com os traficantes da área, né? Toda aquela arregimentação e aquela forma de trazer aqueles alunos para... Uma coisa muito séria, assim. Eu acho que morreram mais de 30 meninos naquela época. E o César Maia chamando de autodefesa comunitária, né? Foi um dos primeiros estudos que estavam havendo. Estava eu, Sarita, Mota, estava um outro menino, que a gente estava discutindo Zona Oeste. E sobrou para mim o Bagaço da Laranja, na época que minha colega escreveu sobre o Teatro da Lona, lá de Campo Grande, e eu acabei ficando com essa questão da violência. E eu queria saber como é que foi essa transição sua. Foi uma coisa que você falou também, assim, tipo, olha, se eu continuar com isso vai fazer mal à minha saúde, ou se você... Não foi exatamente isso. Foi. Não sei se a professora Fátima quer responder antes, ou eu começo eu e vai Fátima, ou a gente faz... Pode ser, você... Então tá. Então, o que aconteceu, Nelson? Bom, eu trabalhei com violência urbana por 16 anos, né, praticamente. E o final do meu doutorado, eu toquei 3 grupos focais. Isso tem a ver com linguagem, tá, gente? Como que as linguagens elas vão né, impulsionando a gente também para outros lugares. E os grupos focais, eles eram convites às pessoas que, basicamente, moradoras de favelas ou de bairros que eram espelhos de favelas, para falar das violências que elas sofriam, né, fosse em torno do tráfico de drogas, né, do tráfico varejista de drogas, que aí também tem outros pontos de políticos para a gente pensar, né, onde que está esse tráfico, quem são os traficantes, enfim. E a gente sabe quem são, ou a gente imagina quem sejam.
E esses grupos focais eles tinham em média 15 pessoas. E eu terminei, o final do meu trabalho de campo foi exatamente isso. Eram 3 grupos focais e eu terminei dentro de um hospital, né? Com o início de pneumonia, porque eu não aguentava mais ouvir essas histórias. E aí foi muito interessante de perceber assim, algumas questões, né? Durante toda a minha formação, né, na qual eu trabalhava com violência, minha orientadora ela tinha por hábito fazer com que todos os bolsistas passassem por diversas etapas. Quais eram as etapas? Eu vou falar um pouco da minha formação, muito, muito rapidamente. Eu acompanhei julgamentos, né, relacionados à lei de tráfico e à lei de uso de drogas. Trabalhei no fórum, trabalhei com documentos, né? Minha orientadora ela pedia que a gente analisasse documentos e processos. Fiz trabalho de campo, tanto que minha dissertação e meu mestrado são sobre meu doutorado são sobre isso, né? Trabalho em favelas, fazendo entrevistas qualitativas, fiz grupos focais e ela tinha uma coisa que era muito interessante, que assim mostra um pouco também da minha idade, né? Que era fazer clipping de jornal. Coisa que metodologicamente hoje quase ninguém faz, porque os jornais todos estão trancados digitalmente, né? E aí você tem uma mudança de linguagem, uma mudança também de acesso a uma informação, né? Então a gente era obrigada a fazer clipping de jornal. Nessa coisa de fazer os clipes dos jornais, a gente trabalhava com jornais desde as guerras dos anos 70 até naquele momento as guerras atuais, passando pelas questões políticas. A gente tinha obrigação de analisar todos os jornais e recortar os jornais para entender politicamente o que estava acontecendo. E aí eu tenho algumas impressões, tá? Que dizem respeito à minha mudança de campo, mas dizem respeito à mudança do estado do Rio de Janeiro e da região metropolitana e como isso nos afeta em sala de aula. Acho que a primeira mudança que eu percebo, Nelson, é a mudança na linguagem jornalística e a mudança de alvo, né? Você tem um inimigo que é feito a partir dos jornais. Eu acho que tem colegas que trabalham bem com isso. A Carolina Rocha, que alguns de vocês devem conhecer, que é da Dandara Suburbana, defende uma tese no IESP muito boa, que vai trabalhar também um pouco com como é que você cria, né, especificamente, bodes expiatórios. O bode expiatório é um menino preto que está na escola, né, que está em situação de vulnerabilidade, né, e que é taxado de outro traficante, que vai para a capa do jornal, que vai ser perseguido, enfim. E aí você tem aí uma mudança de linguagem jornalística, mas você também tem uma mudança nos pactos municipais, do legislativo, né, e dos políticos nos territórios, como que eles vão lidar com os territórios e quais são os pactos que vão ser feitos, né? Então, não é que o tráfico, né, declina, né? Mas você tem mudanças nesses jogos de poder, né, que faz com que você crie uma outra configuração para os territórios de onde nós estamos falando. E a escola faz parte disso. Né? Por que a escola faz parte disso? Porque a escola ela não está isolada. Né? Os estudantes, seus familiares e nós mesmos, a gente vem, a gente sai, a gente entra em diversos horários, a gente sai em diversos horários, a gente pega transporte, a gente faz caminho, né? E as escolas elas estão localizadas em ambientes que também, em termos de território, têm mudanças significativas sobre políticas urbanas. Né? A gente tem, às vezes, municípios que não têm necessariamente política urbana. Né? Eu estou na FEBEF, eu não posso falar de política urbana para Caxias, necessariamente. Né? E essa política urbana está sempre agregada à política educacional e à política de saúde. Né? A gente está pensando em política pública, a gente pensa isolado, mas não está isolado. E como é que esses acordos são feitos? Né? E aí eu acho que tem uma mudança de sensibilidade. E como é que eu vejo essa mudança de sensibilidade? Só para finalizar. Eu falo que eu fui formada num momento em que, para falar das mídias, né, já que eu trabalho com mídias, a gente estava pensando a representação do Brasil, que não era o Brasil, era o Rio de Janeiro, né, em 2 filmes. Primeiro, Cidade de Deus, que é de 2002, está fazendo 20 anos esse ano, e depois Tropa de Elite. Né? Tem uma mudança significativa do Brasil representado entre Cidade de Deus e Tropa de Elite.
né? Naquele momento, nos anos 2000, haviam 39 filmes representando o Rio de Janeiro. Um terço falava sobre violência, e desse um terço, 90% eram feitos pela Globo Filmes. Então, assim, a gente está falando de cinema, mas a gente está falando também de construção de noticiário, de programa de programa policial na hora do almoço, né, do tipo de sensação de insegurança que se dá, e como que politicamente essas coisas elas também se arrumam. Né? Não por acaso a gente só teve uma governadora que não foi presa nos últimos 20 anos. Então, assim, estou falando de representação midiática, estou falando de ficção, mas não estou falando de ficção. Né? Como que isso reverbera e repercute, né, na gente, não está distante da gente. Né? Naquele momento eu não falava de raça, por exemplo, mas se eu fosse fazer o corte racial e fosse fazer o corte de classe, a gente sabe quem são, quem são essas pessoas que estão sendo representadas como perigosas. Né? Não sei se eu te respondi. Quer dizer, não é uma resposta, né? É um desabafo, é uma conversa desabafo. Depois a gente vai trocar, eu quero. Agora... não. Você vai... Era só uma proposição, Ah, tá. Isso. Uhum. Então é o professor Sérgio. Depois eu. Por Vanessa, depois eu. Fátima, pensando aqui no PPP, porque você trouxe o Charlot, eu fiquei pensando muito no texto dele, educação barbárie, educação, porque a gente está vivendo que é bem típico para isso. Né? Como, de fato, a gente vai fazer o uso do PPP, já que o PPP ele é uma coisa de vida, Sim. É uma coisa da sala de aula, do corredor, de todo o espaço público. Uhum. E se no PPP a gente tem que fazer essa opção, pela barbárie ou pela construção de uma educação para uma cidadania ampla. Pensando muito pragmaticamente no hoje. Nos nossos dias, sim. Que a gente está vivendo. Ana, você sabe que eu tenho assim, uma paixão, desde quando eu cursei lá disciplina com você, na UFMS, essa questão da imagem, é uma coisa que eu curto muito. E sempre foi uma preocupação minha na igreja, mas eu acho que no fundamental, sobretudo, para pensar a cultura dos nossos meninos e meninas. É o nosso grande desafio no fundamental. Eu ainda sou professor do ensino fundamental e gosto muito. Aqui, até abril, eu estava com uma turma ainda de 9º ano, e agora onde eu estou trabalhando em 3 dias, estou com a turma de 6º ano. E eu falo isso para o Nelson, também um CIEP Escola Negra. Então, por exemplo, como? Eu também já tentei várias vezes. Eu sei que aquela história, uma boa ideia na cabeça, uma câmera na mão, hoje um celular na mão, os meninos têm uso dessa tecnologia. Eu acho que nós, que somos professores, temos dificuldade de assumir essa linguagem, mas eu acho que ela é super importante para o trabalho dentro da escola hoje e, sobretudo, para mostrar que os nossos meninos e meninas sejam do fundamental. Aí eu estou pensando agora também na questão da EJA, porque eu sempre trabalhei com EJA e sempre foi uma preocupação. É fundamental para dar, quando eu estou dizendo visibilidade, para mostrar os talentos que a gente tem, que nunca vão aparecer em grupos tal. Quando você estava falando ali, você falou do filme Travessia, rapidinho eu fui aqui, porque os alunos fazem isso, é só a gente falar. Um A na sala de aula, e aqui, Sérgio, ainda mais do fundamental. E eu acho isso maravilhoso. Isso é genial. E aí eu fico pé da vida, porque a gente fica com esse frisson de desligar os celulares. Celular na sala de aula não pode, coisa e tal, por N fatores. Eu sei que nós temos salas de aulas, você também sabe disso, grande, mas a questão é essa. Como que a gente vai fazer uso disso, e, sobretudo, dando visibilidade para essa meninada que é negra, que é da periferia, e a gente precisa, na verdade, eu sou adepto disso, a gente já tinha conversado sobre isso, mas aqui na escola eu converso com os Nelsons e com os outros professores e tal. A gente tinha que tirar esse conteudismo e jogar fora. E agora de manhã aqui o professor que estava com a gente estava
justamente falando isso. E eu acho que o cinema, eu acho que as imagens, se ver, eu lembro, por que eu estou falando isso? Eu vou lembrar disso. Eu lembro da Marcha Bomba, quando ela passava, né, nas praças, que a gente via imagens da nossa cidade, Nova Iguaçu, Nilópolis, Mesquita, São João, Praça da Matriz. Né? Não era que você se via, tipo assim, você se sentia representado ali quando passava imagem dos bairros. Às vezes passava uma ou outra pessoa que a gente conhecia falando. Então, eu acho que isso, como que de fato a gente vai trazer isso para dentro da escola? Né? De fato, como isso a gente pode fazer acontecer? Não estou falando que você tem a solução, não. Mas eu acho que a gente tem que encontrar pistas, entendeu? E aí eu falo aqui uma coisa para o Nelson, e aí de novo eu falo para você. A gente tem que fortalecer esses laços com vocês lá. Para a gente fazer isso acontecer, sabe? Para acabar com aquilo que a gente está discutindo violência, o Nelson trouxe a questão da violência urbana, trazer essa questão da violência também dentro das escolas, que com o fim da pandemia, como isso, os conflitos interpessoais, as relações ficaram complicadas, né? Meninas e meninos cada vez mais. A gente sabe que né, foram 2 anos e meio de terror, mas não só de terror, mas também entra a questão econômica, entra a questão da raça, entra a questão do gênero, entra a questão do massacre, e a gente não pode negar que esses meninos estão sentindo tudo, meninos e meninas, tá? Estão sentindo tudo isso. Então, como que a gente vai trazer essa questão do cinema, não mais como lúdico, mas inseri-lo dentro dos nossos programas? É isso. Obrigado. Posso? Claro, por favor. Bem, o PPP é um documento de identidade da escola, né? E, nesse momento, se é de identidade da escola, eu acho que o nosso grande trabalho, né, é, utilizando da linguagem, né, ouvir os nossos alunos. Né? A gente sabe que muitos objetos de pensamento, eles não têm referência fora da escola. Alguns têm, outros nós sabemos que não têm. Né? Quando nós estamos nos anos iniciais, esses objetos de pensamento, eles são muito mais fáceis de serem referendados no ambiente fora da escola. Né? Mas, a partir do momento que o aluno ele vai caminhando na sua escolaridade, cada vez se torna mais difícil. Né? Por exemplo, você pode encontrar referência nos anos iniciais nas 4 operações, no meio, né, mais próximo do aluno. Mas, dificilmente, quando ele avança para os monômios e polinômios de produtos notáveis, ele encontra referência muito próximo a ele, né, fora da escola. Só a escola que ela vai ter esse tipo de conhecimento. E, independente de qualquer coisa, é muito importante esse movimento de escuta, inclusive para esse alunado. Né? Creio que aqui no 175 esse movimento aconteça, que não seja uma escolha só da equipe gestora, só dos professores. Né? E aí eu relembro o Charlot quando ele fala da dificuldade, mas de construir atividades onde se consiga observar, tá, a mobilização do aluno, né, do grupo de alunos, para executarem essa atividade. Né? E será que a gente não consegue, né, se utilizando das várias formas de linguagem, mobilizar para que a escolha predominante não seja a barbárie? Não sei. Não sei. O que eu posso te dizer é que, como eu disse no início, eu ainda estou muito próximo na educação básica, porque eu trabalho numa instituição com a gestão pedagógica. Gestão pedagógica é essa que vem da educação infantil até o ensino médio, aqui em São João de Meriti. Então, é claro que nós temos algumas poucas diferenças, mas nós estamos inscritos ainda no mesmo município, com a mesma densidade demográfica, com o mesmo caos urbano. Hoje eu também brinquei com alguém que estava do meu lado, na apresentação circense, no final,
o motorista, o pessoal vem em cima dele, porque ele passa por 300 mil buracos, todo mundo saculeja, né? Era a encenação. Aí eu conversei, aí foi para ela, que está ali. Aí eu brinquei com ela do lado e falei assim, ai, meu Deus, são os buracos de São João de Meriti. Não que eu queira naturalizar de forma nenhuma essa questão, tá? Mas é algo visível. Antes mesmo eu sair do trabalho de manhã, vim para cá, eu tive que passar no centro ali de São João, no centro do município, né? Parei o carro, eu quase que não consigo sair de dentro de um buraco. E daquelas áreas que ficam, eu esqueço o nome, que são aqueles funcionários da prefeitura, uma rua central demais do município, mas foi um buraquinho. Falei, ai, só me falta essa. Respirei fundo, né? Então, assim, não é naturalizar, mas eu acho que a busca por caminhos onde se verdadeiramente mobilize, né, para que a gente consiga propor atividades com sentido e com prazer, ainda é o caminho. Eu não digo nem de longe que isso é fácil. Não é. Nós que estamos no dia a dia, né, hoje em dia, com educação básica, eu não estou mais dentro de sala de aula, né, como eu falei, mas eu estou numa função que vem a coordenação, vem o professor, vem mais não sei quem, vem mais não sei quem, e vem mais não sei quem. E, assim, é muito complexo, tá? Então, acho que o caminho é esse. Cada vez mais a gente propor instâncias onde esse aluno possa participar dessa construção, que esse PPP ele seja visto e revisto, né? Eu acho que no momento que nós estamos, nem cabe mais aquela coisa, há uma revisão anual, aquela coisa que se tinha no passado. Não, sentir uma necessidade, gente, vamos propor aqui um momento, uma assembleia, porque assim, Sérgio, eu, na minha outra função, na minha outra matrícula, eu trabalho com supervisão, só que ligada à inspeção. Então, minha vida, basicamente, é analisar processos e documentos. E aí, quando eu vejo, por exemplo, vamos autorizar um processo de autorização de unidade escolar. Tem os documentos lá que fazem parte da deliberação do município. Porque São João também tem essa particularidade. É um dos 3 municípios de todo o estado do Rio de Janeiro que a autorização de todo o ensino fundamental não é com o sistema estadual, é com o sistema municipal. Então, somos nós que fazemos. E é muito sofrido, eu te digo que é sofrido, quando a gente pega um documento que você começa a ler, você fala assim, mas eu já vi isso aqui escrito. Aí nós temos que fazer para uma análise que a gente chama análise de forma, para ver os documentos e tal. Geralmente a gente acaba levando para casa, que a coisa é mais tranquila. Aí você coloca 2, 3 frases daquele PPP na internet, aparece ele todinho lá para você. A escola copiou, aí mudou assim a identificação, mudou o sistema de avaliação, mudou uma coisa ou outra. E aí a gente, quer dizer, não é nem a minha função, né? Isso aí são as outras caminhadas. Como que uma escola, né, nesse caso uma escola que está começando, ela tem a pretensão de dar certo, ela tem a pretensão de realmente cumprir o seu papel, se ela faz de um documento tão importante uma cópia extremamente aligerada da internet. Ainda te digo mais, ela não lê. Sabe por que eu sei disso? Ano passado, nós retornamos presencial em setembro, outubro do ano passado, para as visitas de autorização. Aí fomos visitar, é uma comissão, sempre são 3. Oi? Não, desculpa. Não, infelizmente não. Os empresários, às vezes, também fazem isso da educação. E aí, a escola era uma escola muito simples. Estava pedindo autorização só para os anos iniciais de educação infantil, tinha um prédio simplório, com as dependências que a legislação manda.
Aí vinha o regimento e o PPP da escola. Os documentos falavam de assembleias, de encontros periódicos. Aí eu parei, aí assim, nós não estamos lá para fazer grandes questionamentos, mas aquilo ali já ia além. Aí eu cheguei, junto com as colegas da comissão, falei, me diga uma coisa, a sua escola tem estatuto? Não, estou bem quieta. A sua escola vai promover assembleias? Não. Falei, não. Mas tudo isso está escrito no seu regimento e no seu projeto político-pedagógico. Está. E aí, para você fazer um gestor entender, né? Um gestor que vai ter que mobilizar para atividades docentes, um gestor que vai ter que mobilizar comunidade, né? Porque aqui vocês fazem a mobilização da comunidade do 175, né? Do entorno, de onde estão os alunos, mas o gestor na iniciativa privada, ele faz um outro tipo de mobilização, mas ele tem que fazer. Não se assemelha em muitas questões ao que é feito, né, na escola pública, mas também que ser feito. E ela só foi me dando as negativas, e não. Eu falei, tá bom. Então, né, aí nós colocamos lá o rol de exigências. Então, por que eu puxei a isso? Pela falta também de credibilidade, de acreditar em documentos que são de extrema importância para a caminhada de uma escola, para a vivência de uma escola. Né? Quando você, por exemplo, chega... E eu costumo dizer que quando esses documentos eles são construídos, vamos dizer assim, de forma ideal, tá? Real, mas de forma ideal, você vai caminhando pela escola e você vai enxergando aquela escola. Né? Mas a gente não vê isso. Então, acho que o caminho é esse, Sérgio. Se me permite chamar só de Sérgio. É mobilizar realmente naquela tríade que Charlot nos propõe. A atividade... Gente, que sentido e prazer. Tá? E constante avaliação. Porque é aquela coisa mesmo de recusar imobilismo. Tá? É para estar o tempo, quem constrói esse tempo somos nós. Tá? Não sei se eu consegui te atender. Então, Sérgio. Então, né? Pergunta de milhões a sua. Eu vou compartilhar com vocês uma coisa que a gente fez na FEBEF agora na pandemia, que eu acho que deu muito certo, né? Com a pandemia, a gente só voltou em agosto de 2020. Então, nós entramos num regime especial, e esse regime especial permitiu que a gente propusesse eletivas ou disciplinas que não estavam na grade. E também que a gente fizesse trabalhos entre departamentos. Tá? E a FEBEF, para quem não conhece, ela é uma unidade da UERJ que tem uma super vocação para trabalhar com audiovisual, com áudio e com visual. Né? A gente tem uma rádio, que é a Rádio Caxinauá, são 4 grupos de pesquisa que trabalham com imagem. A gente tem um laboratório de áudio e vídeo que é coordenado pela professora Alita Sarrego, um de periferias urbanas e imagens, que é o Nuvisu, da professora Liliane Leroux, Afrovisualidades, da professora Janaína Damasceno, e eu trabalho com criatividades e cidade. Estou contando isso para vocês por quê? Porque por conta da pandemia, a gente acabou instituindo uma disciplina, que era uma disciplina que juntavam 3 professoras que trabalham com imagens de uma forma geral, fotografia, cinema e TV, que é a Janaína Damasceno, a Bárbara Kopp, que eu, e era uma disciplina sem texto. Era uma disciplina que, com regime especial, 4 horas de aula passaram para 1h30, 2, né? A gente
estava operando com o Zoom e com o Google Meet, e, na realidade, a gente fez uma oferta para os estudantes para pensar essas imagens todas que nos mobilizam. Dessa disciplina, né, de não pensar, de não ter texto, surgiram ensaios fotográficos e análises incríveis, né, e a gente começou a pegar uma expertise para trabalhar com digital, e é interessante você falar, né, do cinema, porque aí eu estou aqui pensando, né, em linguagens, pensei em linguagem fotográfica, fílmica, artística, digital e virtual, que era o seguinte: tudo bem que eu estou trabalhando com alunos adultos, né, eu acho que a EJA também, né, acho que proporciona isso, na qual a gente precisava complementar as nossas atividades pelo grupo do WhatsApp, e eu não sei vocês, mas foi um inferno da aula durante a pandemia, porque a gente dava aula 24 horas por dia, né? Plataforma, o WhatsApp privado, e-mail, sistema, enfim. Se tivessem 48 horas, a gente dava aulas 48 horas, né? Mas o que a gente acabou estabelecendo era, a gente falava uma referência, quem estivesse com o celular na mão colocava imediatamente no grupo de WhatsApp a referência. E depois a gente sistematizava na AVA, né? Com isso, a gente acabou criando um conjunto de referências, isso a gente acabou levando para outras disciplinas durante esse período remoto, né? Que poucas vezes eu vi os meus alunos terem, né, de ter um caderno de campo, eu sou maníaca por caderno, tá? Só para vocês entenderem, mas principalmente fazer com que eles criassem seus próprios repertórios. Repertórios de imagem, repertórios artísticos, repertórios fílmicos, para que eles futuramente, ou ainda nesse momento, começassem a pensar seus materiais didáticos, né? Imagem, como é que você insere uma imagem de um artista como Denilson Baniwa? Denilson Baniwa é um dos maiores artistas indígenas que a gente tem hoje, curador indígena, e que tem trabalhado com contra as colonialidades. Como é que a gente substitui uma imagem da primeira missa no Brasil, né? Ou a imagem da independência do Brasil, que foi feita 90 anos depois da própria independência, por uma imagem contracolonial, né, que efetivamente represente o povo brasileiro. E foi um pouco disso que a gente foi trabalhando. Mas aí a gente assumiu, né, que o celular, que a plataforma AVA, e que principalmente essas mídias, elas não eram inimigas, elas na realidade elas eram a centralidade desse processo. Tá? Ainda é difícil trabalhar dessa maneira? Por exemplo, eu estava falando, né, com a Fátima, que esse retorno ao presencial tem sido ainda confuso, por exemplo, para mim, né? Mas uma das coisas que eu tenho pensado dentro de sala de aula eu não saí do virtual e não voltei diretamente para todos os textos, né? A gente foi fazendo uma gradação do número de textos e do número de páginas que eu estava dando para eles semestre a semestre, e tudo isso foi negociado, gente, né? Porque a gente desaprendeu a ler, a gente desaprendeu a pensar junto, né? Essa geração ela gera numa outra chave de percepção, que não é a chave de percepção que eu giro. As minhas referências elas não servem para eles, né? E eles me apontam o tempo inteiro que as minhas referências e meu modo de pensar não está acompanhando eles, né? E eu acho que é isso. Não são eles que têm que me acompanhar, sou eu que tenho que acompanhá-los, né? Ou minimamente a gente precisa se acompanhar mutuamente nessa negociação. Então, tudo tem sido negociado, desde o número de páginas por semana, exercícios e avaliações, né? Eu digo que tem a parte que eu não negocio e tem a parte que é negociável. E a aula ela é dividida da seguinte maneira: eu começo a aula com televisão, né? Para esperar quem está chegando, porque tem gente que pega muito trânsito na ida para a FEBEF, tanto de manhã quanto à noite.
Todas as salas da FEBEF, não sei se vocês conhecem, elas são equipadas, isso também me facilita. Se eu estivesse no Maracanã, isso seria uma outra forma de dar aula, porque no Maracanã não está operando dessa maneira, mas eu começo as aulas dando clipe de hip hop, clipe das cantoras negras feministas, né, trecho de documentário, notícia de jornal que apareceu, né? Então eu começo com audiovisual e uso o tempo inteiro site para exemplificar, né? Quando eu penso numa imagem, eu trago para a tela e peço para que eles coloquem a referência no grupo de WhatsApp para que essa aula seja construída também por elas e por eles e não seja centrada em mim. E que eles possam também trazer as próprias referências e os repertórios que eles estão construindo. Não é resposta, é tudo aposta. É tudo aposta, tudo aposta, né? Mas, de alguma maneira, tem dado certo, né? Eu dei pesquisa visual e agora eu vou dar produção de texto, e eu vou dar produção de texto a partir de textos literários, textos teóricos e imagem, porque eu estou entendendo que imagens também têm graus e camadas de textualidade. Mas é aposta, gente. É aposta e negociação o tempo inteiro. Né? E o que dá certo numa turma não dá certo na outra. Manhã e noite são universos díspares. Né? Estou falando de dois mundos distintos. Certo. Tem a professora Vanessa, aí depois da professora Vanessa eu me coloquei na lista para perguntar, e aí então depois de mim tem alguém que queira fazer, para eu já deixar aqui anotado, e até a gente saber a coisa do microfone, a princípio, por enquanto não, né? Então, professora Vanessa, depois eu volto, depois de mim, uma chance para os professores perguntarem. Vai lá, professora. Eu já esqueci o nome do projeto. Boa tarde, professora. Minha pergunta é a seguinte: eu fiquei muito encantada pelo projeto Reparação Digital, tá? Que você falou no início da palestra. E eu queria saber, para aquele, né, como eu, uma pessoa interessada em participar do desenvolvimento desse projeto, se abre algum tipo de processo de seleção para poder atuar nessa... Eu adorei o recorte, eu gostei muito da proposta, queria que falasse um pouco sobre. Tá bom. Bom, para quem é artista, a gente vai começar a abrir edital, e geralmente quem tem acervo a gente negocia diretamente. Como pesquisador, a gente tem feito da seguinte maneira, Vanessa, a gente tem agregado ainda colegas que são dos grupos de pesquisa, né, orientando de graduação, mestrado e doutorado. Mas, como a sua pergunta é uma pergunta recorrente, eu tenho pensado, junto com o conselho curador do museu, na realidade eu sou a coordenadora, mas na realidade tem 7 colegas que pensam comigo, eu não faço nada sozinha, eu acho importante dizer isso. A começar a pensar cursos de extensão na universidade, abertos para a gente pensar a aproximação das pessoas. Né? Porque a gente também trabalha em parceria com o NEAB, e no NEAB a gente fez muito disso. Né? No NEAB, durante a década passada, a gente deu curso de atualização, e esses cursos de atualização viraram materiais didáticos a partir do trabalho que os colegas que fazem os cursos de atualização profissional fizeram conosco. Então, a ideia é que, com o site no ar, né, para o plano estratégico de 2023 a 2025, a gente possa abrir cursos de extensão para trazer mais pessoas de fora e não ficar tão endógeno. Mas eu estou super aberta para conversar. Se quiser, anota meu telefone para a gente conversar. Tá? Nada. Beleza. Então, eu vou falar com você, Ana Paula, vou perguntar o seguinte. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que foi a questão da fotografia órfã, né? Daquele registro que está ali, mas a gente não sabe da onde vem. Isso é uma coisa. E logo depois você também disse que imagem é cara, né? Então, acredito que toda a produção da imagem, você ter recursos para poder fazer toda essa captação,
E aí, juntando essa questão da foto órfão, né, da imagem órfã, e do custo, eu te pergunto, hoje talvez a gente também não tenha o problema da efemeridade da imagem, porque aí, pegando um pouco do que o Sérgio fala, e aí eu estou falando do nosso aluno, né, e que produz imagem o tempo todo, e essas imagens que ele produz, que tem a ver com a dinâmica da sala de aula, porque a gente está na sala de aula e muitas das vezes aquilo pode ser aproveitado, mas ele está ali e está fazendo um TikTok, está fazendo uma coisa, aquilo vai para o status, mas acabou. Esse registro é efêmero, né? Então é isso. Ao mesmo tempo em que a imagem, ela, por um lado, um tempo, ela foi cara, ela é caro e se ficou com essa questão do ser caro. Hoje a imagem, ela é efêmera. Se a gente não... minha mãe tem um termo que é muito engraçado. Se você não... É igual oportunidade, tem cabelo na testa. Se você não pegar, ela passa. E a imagem hoje tem essa coisa do efêmero, né? Porque é um stories no Instagram, é um stories no WhatsApp, no Facebook, e às vezes tem coisas interessantes que, se você não der um print para guardar aquilo, e até o meme, até as linguagens, né, que vão sendo colocadas na internet, elas são efêmero, né? Então, como é que é lidar com essa efemeridade da imagem? Da referência, né? Quem trabalha muito com a ideia de imagens órfãs é a professora Fabiana Bruno, da Unicamp, de um laboratório chamado Lágrima. Eles têm um trabalho sensacional, gente. E aí as imagens, né? Todo mundo fala, nossa, um museu afrodigital é muito bom porque ele é acessível. E aí a primeira coisa, quando eu faço uma fala mais técnica, focada na questão digital, eu digo, o digital é caro. Então, as imagens, elas continuam sendo caras de alguma maneira. Eu quero começar daí, né? Se antes você tinha a questão do equipamento, né? Hoje, pensar uma memória digital é algo que a gente está aprendendo, e ela ainda custa muito, porque a gente está falando de nuvem, a gente está falando de HD, a gente está falando de pendrive, a gente está falando de saber cuidar de uma memória que a gente não aprendeu a cuidar, tá? E aí você fala, né, da questão da efemeridade. Aí eu vou pensar a efemeridade das imagens de duas formas, né? Uma daquilo que é efêmero e como a gente registra, por exemplo, grafite. Né? Eu falei no início da minha fala que eu registro cidade. O que eu registro em cidade é grafite, arte urbana. Eu registro por quê? Porque é efêmero, porque acaba. E é muito interessante, por exemplo, quando eu dou aula, né, para o ensino médio, e vou mostrar grafites de 2013, da greve dos professores de 2013, da greve dos professores municipais, ou, né, da própria prisão do Rafael Braga. 10 anos, os meninos já eram muito pequenos, eles não têm essa memória. Se não tem um registro do que é efêmero na cidade, não tem memória. Ao mesmo tempo, eu tenho acompanhado, e acho que isso é uma boa coisa para a gente pensar em sala de aula, né? Eu tenho acompanhado durante muito tempo o encontro de cinema negro Rósimo Bubu. Fui parte do educativo, trabalhei com a curadoria, trabalhei na curadoria, inclusive. E no ano passado, a gente recebeu um conjunto de filmes digitais, feitos por jovens da Faculdade de Cinema da Universidade, né, do Recôncavo Baiano, a UFRB, Universidade Federal do Recôncavo Baiano. E alguns filmes, eles eram exatamente isso, né? Registros de intimidade, registros relacionados a prints de tela, a passeios em site, a selfies, a registros em TikTok, como que intencionalmente, ou melhor, como aquilo tudo que em algum momento vira lixo digital, se transformou num produto fílmico que passa num festival de cinema. E aí a gente tinha, né, eu dou 3 exemplos, tem um filme que eu inclusive passei aqui, não sei se Nelson lembra, Nunca é Noite no Mapa, que é um filme do Ernesto Carvalho, que é um filme que ele faz com o Google Maps.
ele fala sobre inacessibilidade de determinados territórios, filmando uma navegação no Google Maps. Isso é efêmero. E ele filma, né? Como que as entradas e as saídas das cidades, elas mudam muito radicalmente, muito rapidamente. Um filme como o da Safiro, Travessia, ou um filme como esse que eu citei, Cool of Summer, que era feito só com selfies, né? Registros de Facebook, registros de Instagram, registro de tela mesmo, gente, que a gente vai achar que não existe, é intencional. Então, assim, como é que a gente pode também pensar dentro da sala de aula, né? Ou como que a gente pode pensar oficinas artísticas com os nossos estudantes, com o que eles têm dentro do celular? E com que, às vezes, a gente vai pensar que é lixo digital ou que é besteira de adolescente, né? Mas que, no final das contas, eles estão o tempo inteiro também registrando a sua realidade, pensando nas suas afetividades, seus afetos, né? Suas famílias. E como é que a gente ensina a salvar essas imagens? Como é que a gente ensina a preservar essas imagens? E aí eu acho que essa é uma boa saída para a gente também pensar em sala de aula, não apenas para pensar as imagens em si, mas para pensar os conteúdos programáticos utilizando esses equipamentos que todos eles têm. Então, como é que a gente transforma isso em currículo? Certo. Nelson ali vai... E a questão da comunicação, a questão da linguagem, é extremamente importante nesse processo. Então, você quer escutar o seu aluno, mas você quer que ele fale para você. O formato, você já cria um formato para ele falar, ele não vai falar. O formato que ele se comunica hoje, mesmo que seja um formato, mesmo que seja meramente entre aspas, isso é extremamente importante. Para você criar uma relação, para você se aproximar do seu aluno, é extremamente importante. Tem a questão do conteúdo, que a Ana Paula colocou muito bem, mas nós temos um outro viés também, que é o viés da aproximação do seu aluno. Então, se você entra na sala de aula, seja ela de qualquer nível, fundamental, você vai entrar lá para fazer aquela comunicação com o seu aluno. E aí você se distancia da linguagem dele, que é essa linguagem do TikTok, do celular, não sei o que, dos stories, enfim, é a linguagem que ele usa no dia a dia. E aí até fazer um link com a questão que a Fátima colocou, a questão do PPP. O PPP é uma coisa viva, é a escola no seu dia a dia, e você foge disso, para cair naquilo que ele falou também, para comunicar um pouco com a fala da manhã, para criar uma coisa, a escola mesma, né? Não, então assim, mas para eu me comunicar com vocês, tem que ser o nome, vem da onde, e tal, que é bacana, mas isso pode ser feito de uma outra forma, com uma outra linguagem, que eles fazem o tempo todo. Essa coisa que o aluno quer o aluno quer falar e fala com a gente o tempo todo. A gente é que quer ouvi-lo num formato que a gente já tem pré-estabelecido. A gente que está no local, a gente está nesse lugar aqui, o aluno está em outro local e a gente quer que ele venha até aqui, que ele fale num formato que a gente já pré-estabeleceu como um formato, vou chamar aqui de oficial. E acho que essa questão que o Anderson colocou muito bem, a questão dessas imagens efêmeras, ela tem também esse papel, além da questão do conteúdo, tem uma questão também de aproximação, uma questão também das relações interpessoais, de você das próprias escutativas, de você escutar o seu aluno, ver quem é esse aluno. Então, essa questão, eu acho, é uma questão tão importante quanto também a questão do próprio conteúdo das imagens. E assim, pegando ainda esse gancho que você fala, eu acho que é até agora, concatenando, a gente vai entender o aluno, porque hoje o aluno se mostra muito através dessas imagens, né? Tipo assim, por mais que possa parecer, tem gente até que fala que tá lá no tem uma coisa que fala do Instagram e do Facebook em relação a essas coisas, que tipo assim,
no Facebook, a vida, no Instagram, é a vida que você gostaria de ter. No Facebook é um negócio de mais amigo. E no Twitter é o que você quer falar, porque você não aparece, então você fala mesmo. Então, de fato, o aluno hoje se mostra muito mais nessas imagens, né? Porque se eles estão hiperconectados, tem lá, trocam os seus stories, então ele se mostra muito mais ali do que propriamente numa coisa mais interpessoal, do que a gente, como o Nelson falou, do que a gente está mais acostumado. Então, acho que a gente também começar a entender esse caminho, acho que vai ser mais fácil para a gente, né? Como você falou, não é resposta, é proposta, né? São tentativas, são possibilidades, né? Eu acho, só para completar aberto, que a gente tem que tomar cuidado também de ser tentativo. Por exemplo, é uma linguagem que essa meninada hoje usa, e a gente tem que levar. Aí o nosso papel como professores. A gente tem que fazer esse entrelaçamento com a ciência, como esse professor de atrás nós vamos buscar o suco ali. Se você pegar os meninos do 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, TikTok, essas coisas, o TikTok, então, uma febre. É uma febre. É uma febre. Então, professor, vamos fazer isso aqui. Professor, posso gravar um TikTok do quadro agora, da aula agora que a gente estava conversando? Aí você para ao mesmo tempo assim, claro, porque aí você vê conflito de geração. Geração, você fala, pô, mas... Aí depois você para e pensa, não, mas é uma linguagem que eles usam e que tem uma abrangência muito maior. E tem uma construção do conhecimento sensacional aí. E aí quando você pensa assim, pô, esse aluno não presta atenção em nada. Né? Presta. Faz nada, não produz nada. Dentro daquela lógica que a gente foi formatado. Quando você vê que aí você vai ver o TikTok, você pensar que era uma brincadeirinha, uma coisinha boba, eu falei, mas você viu isso? Eu vou dar o seu exemplo. Na terça-feira eu escrevi com a turma de correção de fluxo, caminho das nuvens. Eu achando, né, gente, daqui a pouco, eu só vi que eu postei no TikTok. Eu falei, o quê? O filme, achei o máximo esse filme, esse negócio das desigualdades sociais no Brasil. Como é que você fez isso? Eu vi isso. Eu estava ali, com a cabeça baixa vendo, e estava postando as coisas. Falei, vamos compartilhar isso. É interessante. E isso vira memória. Né? É a forma, é o caderno. Pois é o caderno. É o caderno. E a gente, às vezes, tem muito medo disso, né? Porque a imagem, a própria novela, a Travessia, e quando você falou, a própria novela Travessia está trabalhando essa questão da imagem e o que a imagem pode trazer de negativo, né? Tem lá um menino em Portugal, um adolescente, brincando com outro amigo, e aí coloca o rosto de uma menina no Maranhão, numa sequestradora de criança, e isso vai modificar a vida da pessoa. E talvez a nossa relação em sala de aula com a imagem, com o celular, é o que vai ser feito ou da imagem do outro colega que ele está filmando, ou até da própria nossa imagem, como isso vai ser jogado. Então, a gente tem, de certa forma, enquanto professores, eu particularmente falo por mim, tem um pouco desse medo, por mais que... mas tem medo, sei lá, o aluno está filmando, a gente sempre fica, desliga esse celular aí, guarda isso aí. Não, só rapidinho. Aí a menina falou para mim o seguinte, então nosso trabalho já está pronto, o primeiro trabalho, eu falei, o quê? Isso aí? Não, eu quero cartaz no papel na terça-feira. Sérgio, nosso trabalho está aqui. Aí você vê, aí a gente volta. Né, e cai de novo no formato. Né? Agora, a negociação, assim, gente, tudo aqui é uma grande roda de conversa. Por exemplo, quando você fala, né, do formato, eu aceito. Eu negocio e aceito, né? Essa pesquisa visual. Pesquisa visual, eu pedi para eles fazerem uma apresentação sobre artistas. Posso fazer um filme? Pode. Posso apresentar? Pode. E aí apareceram coisas que eu nem imaginava.
Agora, gente, quando eu falo que é negociação, eu acho que é negociação mesmo e o tempo inteiro, talvez isso precisa ser acordado coletivamente, porque a gente está falando de filmagem, das nossas imagens, dos nossos conteúdos, a gente não sabe por quem isso vai ser usado, como isso vai ser usado, né? Aonde vai chegar? Onde vai chegar, exatamente, de que maneira isso chega. A outra coisa que eu fico pensando também é que quando a gente foi fazer o filme, né, das Orixás, a gente foi parar no CECIP. O NEAB inteiro foi parar no CECIP. E aí era uma turma muito doida, porque o CECIP tinha um curso chamado do giz à câmera, do giz à câmera, era alguma coisa assim, ou do giz à tela, não lembro agora direito. E era uma cartilha mesmo, eles fizeram um curso e montaram um curso para professores e estudantes. Metade da turma eram alunos de ensino fundamental, a outra metade eram os perdidos professores da universidade. E foi ótimo, porque o que ajudou a gente a fazer esse filme foi o diálogo com o CECIP, né, que na realidade vai pensar na TV Machambomba, né, e tem expertise em TV comunitária, em comunicação comunitária. Então, para a gente foi muito importante, por exemplo, fazer esse curso de atualização, né, sobre câmera digital, que era uma coisa que a gente nunca tinha pensado em trabalhar na universidade. Ou fotografar a boneca Baiomi, né? Tem um acervo de fotos da Helena Martins de 800 fotos. Por quê? Porque a gente foi fotografar as bonecas porque a gente entendeu que as bonecas eram importantes para a representatividade. Então, todas as capas dos livros e do material do NEAB é tudo boneca Baiomi. Né? Então, como é que a gente também vai pensando coletivamente em estratégias e saídas e negociando com eles agora? Você quer o cartaz, talvez postar num blog. Né? Eu lembro que em algum momento aqui vocês tinham um blog que vocês postavam, né, um material. Sim, é tudo negociação. Tudo negociação. Certo. Mais algum colega quer falar? Dani, quer falar alguma coisa? Alguém? Mais alguém? Cadê a Patrícia? Não sei se a Patrícia vai terminar e tal. Vocês estão satisfeitas? Querem colocar mais alguma coisa? Só lembrei de uma coisa aqui, mas é muito rápido. Podcast, né? Ninguém também está querendo que todo mundo aqui vire TikToker, ou podcaster, ou influencer, né? Mas eu acho que pegar esse material, né, e abrir o coração para esse material talvez dê bons resultados. Eu queria mesmo agradecer, né? O CEP 75 sempre me acolhe, agradecer ao Nelson, né, na figura de todos os diretores, vocês, colegas. Alguns eu já conhecia, outros eu estou conhecendo agora. Eu sempre fico muito feliz em estar aqui. A gente já tentou estabelecer mais, né, uma proximidade minha e da FEBEF com o CIEP, que foi suspenso na pandemia. A gente ia começar alguma coisa em 2020 e a gente acabou em 2020, o ano que não existiu, né? Mas as portas da FEBEF estão sempre abertas para vocês e estou sempre à disposição mesmo, tá? Obrigada. Eu também só quero reiterar, né, o agradecimento e, com certeza, uma formação que está completando uma década, né, já dá para a gente avaliar que realmente existe uma fundamentação, existe uma ideia, existe já um projeto extremamente consolidado no 175, né? E, assim, eu, academicamente falando, eu sou um fruto, querendo ou não, da iniciativa privada a minha vida inteira. E quando eu pisei na primeira escola pública, no concurso, aos 18 anos, que eu terminei formação de professores, com 16, 17, em 1985, não dá nem para falar, mas tudo bem, teve um concurso e eu fiz. E quando eu entrei na primeira sala de aula para ser regente, né, pode parecer meio... A gente tem a certeza que a partir dali o nosso estado vai ser diferente. E foi, né? Hoje em dia, por mais que eu caminhe para lá e para cá, para lá e para cá, mas eu estou sempre com viés na escola pública, em qualquer rede que seja, em qualquer esfera, e assim, tendo tido o prazer, né, não até como protagonista, mas de acompanhar
belíssimos trabalhos, né? De redes que eu já frequentei, em lugares extremamente complicados, periféricos demais, com a violência, que quando eu entrava na rua, às vezes 7 horas da manhã, quando você entra numa estrada e você tem a certeza que alguém está te vendo, mas você não vê a pessoa, né? Isso aí foi na época que eu era supervisora no município de Belfor Roxo, lá dentro do famoso Gogó da EMA, perto do Barro Vermelho. E eu ia para acompanhar a escola e eu tinha certeza que muitos estavam me vendo, mas eu não via uma pessoa na rua. E assim, eu vi um dos trabalhos mais lindos de construção de sala de leitura da minha vida acontecer naquela escola. Ia acontecer de verdade, né? E aí a gente vai colecionando. Se fosse o caso de relatos de experiências bem-sucedidas acompanhadas, eu acho que eu ficaria aqui os 3 dias de atividade 175, porque já vi muita coisa bacana acontecendo, né? E o caminho é esse, né? Nós damos as nossas cacetadas, tem dia que dá vontade da gente sentar e chorar desesperadamente, não sei o que eu faço, né? Aí eu sempre dizia, quando eu estava à frente da gestão de uma determinada escola, não importância não, a gente sente e chora junto, é o que eu posso fazer nesse momento. Respostas necessariamente não se tem, né? Cada vez que vai passando o tempo, menos respostas se tem, mas se tem a vontade de querer fazer, de tentar acertar. Eu acho que é por aí é o caminho, né? E que venha mais uma década por 75, né, de formação. Como eu já disse no início, eu fiquei emocionada quando eu fui pesquisar o significado do Quindese, né? Não é um conhecimento que eu tenha, não é uma leitura originária minha, mas eu falei, o que será que quer dizer isso? Como que eu poderia vir para cá sem saber, né? Aí comecei a fazer uma vasculhada muito inicial e assim me encantei, né? Pela questão do cuidado com o outro, né? Até eu ia colocar no eu extraí uma pequena citação que diz assim, claro que o termo nativo eu não vou saber dizer, só com a tradução, tá? Porque esse conhecimento eu ainda não adquiri, mas que diz assim, alguém cuidou de sua criança, você cuidará da criança de alguém, né? E eu acho que é esse o caminho, gente. É isso. É buscando. Muito obrigada, professora Ana Paula, professora Fátima, professor Anderson, por esse momento. E aí eu gostaria de pedir à aluna Liz Vane para entregar uma lembrança à professora Ana Paula. Nosso carinho. As flores preferidas. Não adivinhamos. Gente, muito obrigada. E a aluna Ana Júlia vai entregar uma lembrança ao professor Anderson. E a aluna Tainá vai entregar uma lembrança à professora Tainá. Temos um lanche ali. Vocês puderem já ali mexer no lanche. É isso. Muito obrigada. Tem a foto? E a 2